Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceram. Até aqui, poder sentar na paz do Senhor. Eu louvo a Deus por esse final de semana, aonde podemos fazer muito para a glória do Senhor. Eu estive ontem à noite no Arroio dos Ratos, dando início a uma campanha que nós faremos ao sábado, e estava muito bom, muito edificante o culto. E depois, hoje tivemos uma reunião aqui do Departamento de Evangelismo, pela manhã, tratando de algumas coisas sobre o evangelismo e para esse final de ano, algumas campanhas que pretendemos fazer. E depois eu fui lá na Serra, fui lá no Cerro dos Toledos, para servir a ceia, que hoje é a ceia dos irmãos lá, e estou chegando agora, um pouco cansado, porém agradecido ao Senhor, porque Ele tem nos ajudado em toda a caminhada, e quando nós vemos o resultado daquilo que fazemos, daquilo que nos aplicamos para a glória do Senhor, então supera toda e qualquer fadiga, né? Todo e qualquer cansaço. É bom trabalhar para o Senhor. Agora nós vamos meditar na palavra de Deus, um texto que nós conhecemos muito bem, né, irmãos? Nós conhecemos muito bem o livro de Atos dos Apóstolos. Ele fala praticamente do começo ao fim sobre as ações do Espírito Santo. Ações do Espírito Santo, homens que em outra época não eram usados dessa maneira, né? Mas de repente surpreende, como diz aqui no final, todos se encheram de admiração e assombro. Louvado seja Deus. Esta semana também eu estive ali com o pastor Jônio, no bairro Passo Fundo, e o Espírito de Deus falou muito forte conosco, porque nós estávamos numa campanha que o pastor escolheu como tema: desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Bendito seja o nome do Senhor. Amados irmãos, eu disse, o Espírito de Deus falou muito forte, porque nós podemos ver através da palavra, né, que existe uma confrontação de certas palavras que se ouve nos nossos dias, certas palavras, certos discursos, fazer uma confrontação com o genuíno Evangelho do Senhor. O genuíno Evangelho do Senhor nós vamos encontrar nessas histórias bíblicas, né? Como é
que o Espírito agia através de homens como Pedro, João, os apóstolos, enfim, né, irmãos? Louvado seja Deus. Lembramos que Jesus, ele deu as suas últimas instruções para os discípulos, e na sua instrução ele disse: ficai em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos do poder de Deus. Pedro, às vezes parece que nós conhecemos dois Pedro, né, irmãos? Muitos pregadores falam de Pedro não convertido, era uma pessoa. Pedro, depois que se converteu, é outra pessoa bem diferente, louvado seja Deus. E hoje à tarde também eu preguei lá na Santa Ceia, tem um versículo em Mateus 26, que Jesus disse para Pedro: tu, quando te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Tu, quando te converteres, conduza os teus irmãos. Aleluia. Dava para entender que naquela ocasião, na ocasião da ceia, né, que Jesus serviu a última Santa Ceia, Pedro ainda não era convertido. Pedro ainda não era convertido. E, amados irmãos, nós estávamos falando de um evangelho que não converte, um evangelho que não transforma. É possível isso? É possível, né, irmãos? Os irmãos já ouviram palavras assim? Palavras que têm, sei lá qual o objetivo, né? Mas não confronta ninguém para uma conversão. E os irmãos talvez vão ficar perplexos com o que eu vou dizer, mas eu até nem vou dizer o nome da pessoa para não confundir. Mas eu ouvi um pregador essa semana, ele dizendo assim: quem disse que para ser salvo precisa se converter? Vocês já ouviram coisa parecida? Quem disse que para ser salvo precisa se converter? A Bíblia diz que é preciso ter fé. Então, da onde que nós aprendemos essa palavra conversão, né, irmãos? Palavra conversão. Aleluia. A conversão é uma mudança, a conversão é uma transformação no caráter, na personalidade da pessoa, no modo de ser, no modo de pensar, de agir, enfim. E quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, né, irmãos? Então eu vejo Pedro, ele volta e meia ele tinha umas atitudes de quem ainda não tinha fé, quem ainda não tinha um compromisso com o Senhor, quem ainda estava, a atitude de Pedro era de quem ainda estava, como nós costumamos dizer, com um pé no mundo, outro na igreja, né? Horas ele era influenciado pela palavra pregada, outro momento ele já era influenciado pela tradição do mundo, pelas coisas que se vê no dia a dia, né? E eu acho que era isso que Jesus quis dizer: Pedro, quando tu te converteres, louvado seja o nome do Senhor. Mas chegou um momento, a Bíblia diz, que todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito de Deus concedia a cada um que falasse. Louvado seja o nome do Senhor. E naquele momento houve uma confusão entre o povo que ali estava. Uns diziam uma coisa, outros diziam outra. Chegaram a dizer que eles estavam embriagados, por isso que estavam falando daquela maneira. E Pedro tomou a palavra e foi tão usado pelo Espírito de Deus. Aí já era Pedro convertido, né, irmão? Ou se converteu naquele momento. Foi tão usado pelo Espírito de Deus que quando ele terminou o discurso, quase 3.000 almas aceitaram Jesus. Esse é o evangelho genuíno do Senhor. O evangelho que nos leva a confrontar um sistema mundano
que nos leva a confrontar uma acomodação que muitas vezes as pessoas aderem, né? Uma acomodação, uma zona de conforto, aleluia, sem incomodar o inimigo, e muitas vezes a pessoa se sente bem. Mas, amados irmãos, quando uma pessoa tem ciência, tem noção de como deve ser, o que devo fazer na obra do Senhor, logo o Espírito de Deus já começa a orientar. É importante nós observarmos que nós estamos vivendo o tempo do Espírito de Deus, o tempo da graça. E o Senhor Jesus, falando sobre isso, Ele diz: aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Louvado seja Deus. O Espírito de Deus só não vai agir, só não vai entrar em ação, só não vai usar o cristão se ele não quiser, se ele não se importar, se ele se sentir bem assim numa situação de frieza espiritual. Mas do contrário, quando nós começamos a clamar, quando nós começamos a buscar uma comunhão, uma intimidade com Ele, Ele logo começa a nos responder. É o que o apóstolo Tiago diz: achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja, irmãos, a caminhada da igreja nós podemos interpretar assim: é cheia de altos e baixos. É cheia de altos e baixos. Tem momentos de muita perspectiva, muita esperança, mas tem outros momentos em que nós nos encontramos completamente desencorajados. Porém, cabe a cada cristão, cada homem, cada mulher, falar com Deus, buscar no Senhor, aproveitar o tempo que nos é tão escasso, né? Aleluia, aproveitarmos o tempo e falar com o Senhor, buscar do Senhor, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. A oração, ela deve estar presente no nosso dia a dia, na nossa caminhada. A oração, aleluia, ela deve ser a prática constante de todo cristão, todo homem, toda mulher que tem aceitado Jesus. A oração, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Pedro e João estavam indo para a oração. Ontem nós tivemos um culto abençoado ali em Arroio dos Ratos. Eu vi o Espírito de Deus operando. Eu digo eu vi porque eu conheço bem as nossas igrejas, as nossas congregações, né? E volta e meia eu analiso em pensamento o que é que essa congregação mais está precisando mais, o que a outra está precisando, né? Existe umas diferenças uma das outras, mas quando a gente vê o Espírito de Deus atuando exatamente naquele ponto que pela misericórdia do Senhor eu pude analisar, pude constatar, aí é maravilhoso, né, irmãos? Maravilhoso. Eu estava conversando com o irmão Douglas um dia, e ele disse: olha, pastor, eu tenho certeza que quando começar essa oração no Arroio dos Ratos, muita coisa o Senhor vai nos revelar, coisas que nós não sabemos. E eu olhei para o Douglas, ele falou aquilo simplesmente, mas eu senti no meu coração: profetizou, está profetizando, aleluia. E ontem nós já podemos ver isso, nós já podemos ver o ânimo, a motivação das pessoas. Isso é obra do Espírito de Deus, né, irmão? Despertamento é obra do Espírito de Deus. Quando a Bíblia diz assim: desperta tu que dorme, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá, a palavra de Deus está dizendo para nós fazermos alguma coisa nesse sentido.
Aleluia. Para não nos conformarmos com a situação, com o estado morno que muitas vezes nos encontramos, aleluia, não nos conformarmos, mas buscarmos mais do Senhor. Às vezes na nossa busca, nós não estamos vendo algo de concreto, algo que está realmente dando conta de que o Senhor está agindo. Mas o importante é nós crermos. O importante é nós sermos perseverantes, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No momento quando nós menos esperamos, o Espírito de Deus vem e atua. Foi assim, Atos dos Apóstolos, no começo diz, eles estavam no mesmo lugar. O que é no mesmo lugar? Eles estavam orando, né, irmãos? Eles estavam num ambiente de consagração, concentrados, aleluia. E a Bíblia diz que de repente, eu gosto muito dessa colocação, de repente, ou seja, quando eles menos imaginavam, talvez alguns pensavam que ainda faltava muito tempo, outros pensavam, mas o Espírito já deveria ter se manifestado. Não, de repente, quando eles menos esperavam, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu o ambiente, aleluia. Mas eu creio que isso aconteceu porque eles estavam perseverando no propósito, perseverando em oração. Aqui nós encontramos outra situação. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, aleluia. Eles tinham um horário de oração. Aquele momento, aleluia, eles abriam mão de qualquer outro compromisso, qualquer outra atividade. É a hora nona, é a hora da oração. Este é o momento do Senhor, aleluia. Então a Bíblia diz que eles estavam, o que isso quer dizer? Perseverança, né, irmãos? Eles estavam sendo perseverantes naquilo que se propuseram diante do Senhor. Então era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam, aleluia. Irmãos, eu quero falar de uma coisa muito importante: a expectativa na vida de uma pessoa, ela tem o poder de dominar completamente. A expectativa norteia a nossa mente, norteia os nossos pensamentos, aleluia. A expectativa é algo tão forte, né, irmãos? Mas tão forte, que às vezes nos tira até do propósito que a palavra de Deus tem para conosco. A palavra de Deus está dizendo uma coisa, mas a nossa expectativa diz outra, aleluia, louvado seja Deus. E isso é uma coisa muito importante de nós analisarmos, não é, irmãos? Porque às vezes nós imaginamos, observando a vida um dos outros, eu imagino que a expectativa do irmão Marcelo é uma, vou conversar com ele, não, é outra, bem diferente. Nós somos pessoas diferentes. Aquilo que é a minha expectativa não pode ser a do irmão, não pode ser, porque somos pessoas diferentes, temos mentes diferentes, aleluia. E a expectativa, quando ela toma proporções cada vez maiores no nosso coração, na nossa mente, ela pode ser boa ou ruim, ela pode ser até perigosa, ela pode nos impedir de entrar no propósito do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Havia um homem que ia para a porta do templo, e o que ele esperava? Uma esmola. A expectativa dele era por uma esmola, aleluia.
Mas ele não ia para uma praça, ele não ia para uma estação rodoviária, não, ele ia para a porta do templo na expectativa de pedir esmola. O templo é lugar de dar esmola, irmãos? Não, não é lugar de dar esmola. No templo, o templo que nós conhecemos hoje, né, recolhe umas ofertas de vez em quando, uns dízimos, que é o que, para manutenção da igreja, para manutenção da obra, do templo, enfim, aleluia. Mas imagina se tivesse uma pessoa diariamente ali, esperando esmola, aleluia. Certamente que era muito pouco que ele ganhava, né? Muito pouco. As pessoas tinham um compromisso com o templo, com a igreja, entregavam lá a sua oferta na igreja, de certo passavam ali, sobrou uma moedinha de 10 centavos, vou dar aqui para estar pedindo esmola. E a expectativa dele era essa. E ele era dominado há muito tempo, não sei quanto tempo, ele era dominado por essa expectativa. Mas quem tem o poder de mudar a nossa expectativa? Só o Espírito Santo do Senhor. Somente o Espírito de Deus através da sua palavra. Aleluia. Por isso que é importante a nossa perseverança em oração, sermos disciplinados para orar ao Senhor, disciplinados na nossa busca, né? Para que o Senhor possa, o Espírito de Deus possa trabalhar na nossa mente, mudar a nossa expectativa conforme a sua vontade. Esses discípulos, esses apóstolos, Jesus levou muito tempo conversando com eles, levou muito tempo falando de coisas presentes, de coisas futuras, né? Ensinando como seria depois da sua partida, como eles deveriam dar. E um dia eles perguntaram para Jesus: tu vai restaurar o reino de Israel? A expectativa deles era a restauração do reino. A expectativa deles era que um rei humano assumisse e tirasse o povo do jugo do Império Romano. Era essa a expectativa. Mas Jesus falava de reino do céu, Jesus falava de vida no porvir, Jesus falava da beleza da Nova Jerusalém. Nada disso criava uma expectativa naqueles corações. Até o dia que o Espírito Santo veio e trabalhou na vida deles. Trabalhou na vida deles. Aleluia. É assim que acontece na vida de todos nós. Todos nós. Porém, uma coisa, né, irmãos? É preciso nós termos a palavra em nossa mente. É preciso nós termos um conhecimento da palavra, um conhecimento da essência do que é o Evangelho do Senhor, porque o Espírito de Deus trabalha através da palavra. Trabalha sobre a palavra. No livro de Efésios tem um versículo que diz assim: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então aquele homem que tinha uma expectativa de esmola, ele não tinha uma outra expectativa. Ele não esperava, por exemplo, que ele ia ser curado. Ele não esperava que ele ia entrar no templo saltando, louvando a Deus. Não, a expectativa dele era receber mais uma esmola e no final do dia alguém o levava para casa e ele ia gastar aquelas moedas que tinha recebido. Mas quando o homem de Deus, quando o crente entra em ação e está no propósito de Deus, aleluia, ele sabe que tem algo que vai além da esmola, além da expectativa de qualquer pessoa, aleluia.
Uma coisa importante, às vezes eu estou falando para os obreiros, nós não temos que pregar aquilo que o povo quer, nós não temos que pregar aquilo que as pessoas querem ouvir, nós temos que pregar aquilo que as pessoas precisam, aquilo que o Senhor mandou pregar. Aleluia. O Senhor disse: pregai a salvação. O Senhor disse: pregai o reino. Aleluia. Ah, mas os irmãos querem ouvir outra coisa, então eu vou negligenciar esta ordem do Senhor e vou pregar de acordo com o que o povo quer ouvir. Errado. Aleluia. Errado. Mas existe muitos que ainda fazem isso. Existe muitos que ainda fazem isso. E eu acredito, né, irmãos, que essa pessoa que eu ouvi dizer não precisa se converter para ser salvo. Talvez ele tenha pensado assim: se eu falar de conversão, esse povo vai embora. Se eu falar de transformação, de mudança de caráter, talvez esse povo não vai frequentar mais os cultos. Aleluia. Mas não é o que a Bíblia nos manda pregar. A Bíblia diz que nós devemos anunciar o reino. Aleluia. Na medida que prosseguis, anunciai que é chegado o reino dos céus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, quando Pedro ouviu aquele homem, viu aquele homem pedindo uma esmola, ele disse: não tenho prata, não tenho ouro. Não tenho prata, não tenho ouro. Aleluia. Talvez o coxo tenha pensado assim: então desse aí não sai nada. Mas o que eu tenho, louvado seja Deus. Eu acho muito interessante essa colocação. O que eu tenho, isso eu te dou. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos dar aquilo que não temos. Nós não podemos oferecer aquilo que não temos. Aleluia. E se nós olharmos ao nosso redor, em torno da igreja, dentro da igreja até, tem muitos que estão vivendo uma situação de paralisia espiritual. Uma paralisia espiritual. Aleluia. E muitas vezes a pessoa vem na igreja, mas não com aquela esperança de receber algo assim, que vai transformar a sua vida. Não, está à espera de mais uma esmola. A nossa expectativa, ela precisa mudar. A nossa expectativa, ela precisa passar de uma esmola, aleluia, para algo transformador, algo que vai fazer uma verdadeira revolução na nossa vida ou na vida de qualquer pessoa com quem trabalhamos. Aleluia. O Evangelho do Senhor não é esmola. O Evangelho do Senhor não pode ser comparado com esmola. Bendito seja o nome santo do Senhor. O Evangelho do Senhor é aquele que o Espírito de Deus traz, vem como um fogo veemente, impetuoso, e como línguas de fogo são repartidas e transforma a vida da pessoa por completo. Por completo. Aquele que não falava passou a pregar com ousadia, com intrepidez. Aquele que era tímido, aleluia, ele se encheu de coragem, se encheu de ousadia espiritual. Enfim, tem tanta coisa que o Senhor quer conceder à sua igreja, aleluia, mas Ele precisa que nós, como homens e mulheres, servos e servas que estamos esperando no Senhor, tenhamos uma expectativa com base na sua palavra, uma expectativa, aleluia, para Ele poder agir, poder trabalhar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu acredito que quando Pedro falou, o que eu tenho, isso te dou, criou-se uma expectativa naquele coração, aleluia. Eu creio que naquele momento, o coxo já não pensava mais em esmola, ele pensava: eu quero o que esse apóstolo, o que esse homem tem para me dar, tem para me oferecer. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, amados irmãos, quando o Espírito opera verdadeiramente na vida de uma pessoa, Pedro e João já tinham passado por essa experiência, aleluia.
agora eles estavam ministrando na vida deste homem coxo, na vida deste homem. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que ele entrou no templo, se levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Ele não ia simplesmente caminhando, ele ia saltando e louvando a Deus. Será que ele tinha esquecido da esmola? Com certeza ele tinha esquecido da esmola, né? Não? Com certeza ele já não se lembrava mais do que era aquela expectativa velha, aquela expectativa antiga que o Espírito de Deus precisou anular, aleluia, para que ele pudesse ser uma nova criatura. Louvado seja Deus. Muitas vezes o Senhor precisa anular algo na nossa vida, quer nos abençoar, mas existe algo que impede, aleluia. Quero operar, mas existe uma expectativa tão forte que nos impede de nos concentrarmos no Senhor, de nos focarmos no que o Senhor tem para nos dar. Louvado seja Deus. E Deus, irmãos, Ele quer que nós mudemos a nossa expectativa, através da palavra do Senhor, através do agir do Espírito de Deus. Isto é possível e Deus quer fazer. Oh, bendito seja o nome santo do Senhor. Eu comecei falando da campanha lá no Arroio dos Ratos. O que eu vi de muito especial ontem foi uma expectativa nova em cada coração, em cada palavra, aleluia. O Senhor, Ele quer ver uma igreja empolgada, uma igreja animada, uma igreja que tenha o desejo de testemunhar, o desejo de mostrar a outros aquilo que Deus tem feito na nossa vida, na sua vida, na minha vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o Espírito de Deus está disposto a fazer isso, aleluia. É o Espírito de Deus que aquece, é o Espírito de Deus que desperta a chama no nosso coração, aleluia, aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos pedir ao Espírito de Deus, aleluia, que possa entrar na nossa vida, operar, trabalhar como Ele quer, mas que nós sejamos novas criaturas, aleluia. Quem quer ser nova criatura, comece a falar com Deus. Quem quer ser nova criatura, comece a buscar neste momento, aleluia. Deixe o Espírito de Deus operar. Jesus certa vez disse assim: eu estou à porta e bato, se alguém ouvir, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Louvado seja Deus. Se nós trouxermos esta palavra para hoje, para os nossos dias, que porta o Senhor está batendo? Muitas vezes o Senhor ainda não teve acesso no coração do homem, no coração da mulher, aleluia, aleluia. Muitas vezes por estarmos focados em coisas que não vão nos trazer nenhuma graça, nenhuma bênção, aleluia, coisas que não vão nos transformar, e nós estamos focados ali. Eu quero isso, eu quero aquilo, mas o que nós queremos é material, é físico, aleluia, é algo que vai se deteriorar mais tarde. O Senhor quer nos dar algo, aleluia, que ninguém jamais poderá tirar do nosso coração, ninguém jamais poderá destruir. Oh, louvado seja Deus. Certa vez Jesus disse assim, aleluia, busque tesouro onde a traça não corrói, o ladrão não mina, a ferrugem não pode destruir, aleluia. Ou seja, amados irmãos, sermos cidadãos do reino dos céus, aleluia, estarmos focados no reino dos céus. O Senhor quer nos dar, mas Ele quer que você abra sua boca e peça a Ele. Ele quer que você fale com toda a sinceridade do seu coração.
E eu convido a igreja para neste momento nós fazermos isso, levantarmos a nossa voz em oração e com toda sinceridade falarmos com Deus neste momento. Aleluia, 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 aleluia. Se for para pedir perdão, peçamos perdão. Se for, aleluia, para pedir misericórdia, peçamos a misericórdia. Louvado seja Deus, aleluia. Mas que nós possamos sair daqui renovados pela presença do Espírito Santo de Deus. Oh, bendito seja o nome santo do Senhor. Vamos orar, irmãos, vamos orar.